Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você. Quero agradecer a Deus por poder estar trazendo esta mensagem mais uma manhã, podendo edificar a tua vida através da palavra do Senhor. Antes de deixar a nossa reflexão aqui desta manhã, eu quero poder estar convidando você que ainda não é inscrito aqui no canal a estar se inscrevendo, ativando também o sininho de notificações para todos. Assim, sempre que eu postar um vídeo aqui no canal ou quando eu estiver ao vivo, o YouTube vai notificar a você. Aproveito também, já peço o seu like, porque quando você deixa o seu like e deixa também o seu comentário aí, você também estará nos ajudando. Até porque o YouTube vai entender que este vídeo ele é relevante e vai entregar a mais pessoas. Se você desejar também, aproveite e compartilhe com alguém que você sabe que está precisando desta mensagem, amém? Então, vindo já para o texto desta manhã, Mateus capítulo 26, versículos do 38 ao versículo 41, diz assim: Então lhes disse, a minha alma está demasiadamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E ele, indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre a sua face, orando e dizendo: Ó meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: O que não pudestes vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus quis dizer a Pedro com a expressão a carne é fraca? Observe bem que Jesus, após celebrar a ceia, ele canta um hino com os seus discípulos. Neste momento, Judas já tinha saído para cumprir aquilo que Satanás já havia colocado em seu coração, para dar continuidade ao plano de trair Jesus. O Senhor segue com os seus discípulos à noite para ir ao monte orar a Deus. Agora está lá com os 11, quando Jesus ele chama Pedro, Tiago e João para ir orar separadamente dos outros. Enquanto agora Jesus está orando, ele sente que a sua alma está demasiadamente angustiada. Então, ele sabia que diante do Pai iria expressar coisas que os discípulos não poderiam ouvir. Então, ele orienta os discípulos a permanecerem ali, porém, vigiando junto com o Senhor. Enquanto o Senhor estaria um pouco além orando, os três estariam ali em vigilância, junto com Jesus. Neste momento, Jesus vai um pouco além orar ao Pai. Enquanto ele estará com o Pai orando diante do Senhor, o Pai, os discípulos agora adormecem, eles cochilam. Quando Jesus volta, os encontra dormindo. Só que o Senhor, ele se dirige especificamente ao apóstolo Pedro, dizendo a Pedro a seguinte expressão: O que não pudestes vigiar comigo nem uma hora? Porque o Senhor fala desta maneira com Pedro? Tem dois pontos muito importantes aqui. Em um momento em que eles estão reunidos, antes deste, Pedro, ele ousadamente declara diante de Jesus que com ele iria até a morte. Pedro deixou claro ali para Jesus que suportaria qualquer coisa, que tomaria a frente da situação, que não permitiria que aquilo acontecesse com o Senhor e mais, que ainda se fosse necessário morrer pelo Senhor, ele morreria pelo Senhor. Ele daria a sua vida pelo Senhor. Ele disse ao próprio mestre: eu irei contigo até a morte.
O Senhor olhando para ele disse: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Pedro permanece agora calado. Agora aqui, nesse momento, Pedro não conseguiu nem por uma hora, ou seja, nem uma hora, estar vigiando enquanto Jesus estava orando. Nem uma hora ele pôde velar, nem uma hora ele pôde estar em vigilância. Aquele homem que ousadamente disse: eu vou contigo até a morte. Segundo ponto, o Senhor faz um alerta a Pedro. E alerta do seguinte, que Pedro olha para o Senhor, ou seja, tinha dito que ia até a morte, só que o Senhor, ele faz um alerta a Pedro. Quando ele diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus sabia o que viria posterior a isto. Jesus sabia que uma situação iria surgir em que Pedro iria se posicionar completamente de forma carnal. Ele daria lugar à emoção, ele daria lugar ao desejo da sua carne. O espírito de Pedro estava pronto, porém, Pedro tinha que ter cuidado com a emoção, com o momento do desejo, com a euforia, com o que a situação poderia causar, o impacto que ela poderia causar nas suas emoções. Jesus, olhando para Pedro, o orienta dizendo: vigiai e orai. Por quê? Para não entreis em tentação. Observe que nesses 2 pontos aqui que eu citei para você, o primeiro, Pedro disse que ia com o Senhor até a morte, mas nem uma hora conseguiu vigiar com ele. E segundo ponto, nós vemos aqui o Senhor fazendo um alerta a Pedro: vigia e ora. O espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Não pense porque você ora, porque você jejua, porque você tem o conhecimento da palavra, que a sua carne estará fortalecida. Não, de jeito nenhum. Não pense que porque o seu espírito está pronto, as emoções não vão querer fluir. Os desejos de fazer aquilo que não é agradável a Deus não vai fluir. A vontade de se posicionar de uma forma contrária à vontade de Deus não vai surgir diante de uma situação. Quando os soldados agora se aproximam para prenderem Jesus, Pedro, ele lança a mão da espada e atinge o soldado, que estava nada mais, nada menos cumprindo ordens, e que era necessário tudo aquilo. Tudo que o Senhor Jesus passou era necessário. Em uma certa ocasião, o Senhor deixou claro para os discípulos que era necessário que ele fosse perseguido, que ele sofresse na mão dos sacerdotes, dos fariseus, dos saduceus, que ele fosse torturado, que ele fosse morto. Era necessário. Jesus deixou claro que era necessário que ele passasse por tudo isso. E mais, que ele iria ressuscitar. Neste momento, quando Jesus fala isso, Pedro, tomando a fala, como na maioria das vezes, Pedro sempre estava tomando a fala, toma a fala e diz: não, Senhor, isto não é para ti. Neste momento, Satanás havia soprado na mente de Pedro. E o Senhor, repreendendo a Satanás, disse: atrás de mim, Satanás, porque tu não cogitas nas coisas de Deus. Ou seja, você não pensa nas coisas de Deus. Satanás, naquele momento, soprou na mente de Pedro. E Pedro, naquele momento: não, Senhor, isto não é para ti. E olhe que, momentos antes, o próprio Pai havia revelado a Pedro que Jesus era o Cristo, era o Filho do Deus vivo.
O espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Não tem para onde você e eu fugirmos. Não tem como nós nos escondermos do fato de que a nossa carne, ela é fraca. E quando aqui Jesus fala da carne, ele está falando das emoções. Por mais que o seu espírito esteja pronto, mas a carne é fraca, é a natureza. É a nossa natureza. Por mais que oremos, por todo o conhecimento de Deus que tenhamos, por mais que jejuemos, venhamos realizar vigílias e vigílias, venhamos nos capacitar espiritualmente, mas aqui está as nossas emoções. Nós precisamos da vigilância, por isso que Jesus disse, vigiem e orem. O espírito de vocês pode estar pronto, mas se lembrem, vocês são humanos, vocês são mortais, vocês carregam na natureza de vocês vontades, comportamentos. E se vocês se deixarem ser influenciados por elas, do que adiantará o espírito de vocês estar pronto se vocês não vigiarem e orarem? Não basta apenas eu orar, eu preciso vigiar. Não basta apenas eu vigiar, eu preciso orar também. São dois elementos que são inseparáveis. Então nós precisamos orar e vigiar, para que não venhamos entrar em tentação. Muitas pessoas, elas colocam a sua confiança na capacidade poderosa do seu espírito. Muitas pessoas colocam, olham e acreditam que porque elas chegam e expulsam demônios, porque elas chegam, elas oram e milagres acontecem, existe a manifestação do Espírito Santo através da sua vida. Então eles acreditam que são intocáveis, eles acreditam que eles não vão se portar de uma maneira contrária à vontade de Deus diante de uma certa situação. Observe bem. Que Pedro, naquela tentativa de querer proteger o Senhor, machucou um soldado. Observe bem, isso aqui é algo que nós precisamos refletir. Como é que eu vou defender o evangelho de Jesus atacando as pessoas? Como é que eu vou defender? Eu vou me visto daquela como é que eu posso falar? Daquela armadura de soldado para lutar pelo seu Senhor, para lutar pelo seu rei, para proteger seu rei, atacando as pessoas. Jesus olha diferente do ser humano. Enquanto, literalmente falando, os soldados estão ali para lutar pelo seu rei, estão ali para lutar pelo reino, atacando, avançando, destruindo. Estou falando no sentido literal. Nós sabemos o que acontece nas guerras, que soldados se matam, se destroem, nem se conhecem, mas simplesmente por uma causa. Jesus pensa completamente diferente. Ele nos deixou a ordem de irmos e fazermos discípulos. O Senhor disse em Mateus 28, ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar as palavras que vos tenho dado. Observe bem, o Senhor diz, ide e fazei discípulos. O Senhor não mandou ir sair atacando as pessoas. Pedro, naquele entusiasmo de ir proteger o mestre, ele lança a mão da espada e ataca o soldado. Deixa eu te falar uma coisa, que isso aqui às vezes passa, esses detalhes passam desapercebidos. Todo momento Pedro estava andando com Jesus com a espada do lado. Jesus sabia que aquela situação iria acontecer e conhecia a personalidade de Pedro. Por que Jesus não chegou para Pedro e disse, Pedro, não vai precisar de você levar a espada, deixa a espada aí, vamos embora que a gente está indo orar. Nós estamos indo falar com o Pai. Deixa a espada aí guardadinha, depois você pega. Não, o Senhor levou Pedro com espada e tudo. Qual é a lição que nós temos aqui? É que nem sempre nós vamos deixar a espada do lado. Vamos abandonar a espada, vamos deixar a espada guardada em algum lugar para não acontecer em um momento de fúria, não atacar ninguém. Nós precisamos ter domínio sobre as nossas emoções.
Não é porque eu estou com uma espada ao lado, você está entendendo o sentido figurado da palavra, não é porque eu estou com a espada ao lado que eu vou sair por aí atacando as pessoas. Não é porque eu estou com a espada ao lado que eu vou sair por aí atacando aqueles que estão me atacando. Em hipótese alguma, de forma alguma. Muitas pessoas, o Senhor não vai tirar a espada deles. Vai ter pessoa que o Senhor não, você vai ficar com a espada. Você tem que dominar a sua emoção. Você tem que aprender a ter autocontrole. Você precisa aprender a ter domínio próprio. Você tem que aprender a se controlar. Não é porque você está diante, você está ali, tem a consciência da verdade. Não é porque você está na verdade, vivendo a verdade, que você vai sair atacando quem está vivendo na mentira. E atacando o que eu falo, entenda. É a pessoa. Pedro não atacou a causa do soldado, ele atacou o soldado. Naquele momento, quando ele lança a mão da espada e corta a orelha do soldado Malco, o Senhor reprovou a atitude de Pedro. Naquele momento, por mais que espiritualmente Pedro tivesse preparado, Pedro não estava pronto. E quando eu digo pronto, estou falando com relação às emoções. Ele não conseguiu controlar, ele não conseguiu dominar a sua emoção de ir e defender o mestre. Não se defende o evangelho atacando a religião das pessoas. Não se defende o evangelho de Jesus Cristo atacando ninguém e atacando a ideologia de ninguém. A gente defende o evangelho pregando ele, falando quem é Jesus. Porque quando quem vai chegar e convencer as pessoas que estão ali ouvindo acerca de Jesus, quem é ele de fato, não é você nem eu, é o Espírito Santo de Deus. O único que a ele pertence, é a ele que pertence esta competência de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não é nossa. Então, nesta manhã, em nome de Jesus, entendamos e colocamos em prática. O Espírito está pronto, com todo conhecimento, com toda graça, com todo poder, com toda autoridade, mas as emoções, que está relacionada aqui à nossa carne, não podemos deixar nos dominar, porque ela é fraca. Tem gente que está aqui, como disse o próprio apóstolo Paulo, quem está em pé, olhe para que não caia. Vigie para que não caia. E o cair aqui não é cair da mão de Deus, não é sair da mão de Deus. Porque muitas vezes nós estamos orando, nós estamos jejuando. Quantas e quantas vezes acabamos de fazer um momento de oração, um momento de adoração ali, de culto ao Senhor. Quando saímos, não vigiamos, entramos numa discussão, escandalizamos o nome do Senhor, envergonhamos o nome de Deus perante os nossos vizinhos, perante a sociedade. Cadê a pessoa que estava cheia de poder? Você percebe então o alerta que Jesus fez a Pedro e nos deixou esse alerta, este ensinamento? Então que o Espírito de Deus continue nos ajudando, nos fortalecendo cada dia. Que o Senhor venha nos ajudando a dominarmos as nossas emoções. E não venhamos deixar que as vontades que imperam em nossa carne, que uma situação, venha nos trazer danos tão difíceis, tão terríveis. Porque quando Pedro lança a mão da espada e corta a orelha do soldado, Pedro não estava ajudando o Senhor, Pedro não estava agradando a Deus. Tem muita gente que está por aí pensando que está agradando a Deus, atacando a religião dos outros. Acha que está agradando a Deus, atacando as pessoas. Aí chega lá, ataca fulano que é assim, ciclano que é assim. Cada um vai prestar conta de si. Não pense que você atacando as pessoas, porque o Evangelho, Cristo não deixou para a gente sair atacando ninguém. O Evangelho não é seu nem é meu, o Evangelho é do Senhor Jesus. Então não pense que sair atacando as pessoas, atacando a fé do outro, atacando a religião do outro, você está glorificando a Deus. Nós vamos ver Paulo falando dentro da igreja, para ser vigilante com os falsos profetas, com os falsos mestres, com os falsos doutores que predominavam na sua época. Quando ele chegou
se não me engano, parece que foi em Éfeso, se eu não estiver enganada, ele chega em um certo lugar onde lá haviam vários altares. Vários altares. E lá estava escrito assim, entre tantos altares que havia ali a vários deuses pagãos, havia um altar que estava assim escrito, altar ao Deus desconhecido. Paulo viu ali agora uma oportunidade de falar de Jesus. E começa agora a falar, usou aquela referência ali para trazer o conhecimento de Jesus Cristo às pessoas, sem atacar as pessoas, sem atacar a fé delas, as suas crenças. Ele mostrando Jesus, falando sobre a ressurreição, falando sobre o sacrifício de Jesus, falando acerca de Cristo. Então não adianta você querer levar Cristo atacando as pessoas. Não faça como Pedro fez. Ainda que você ande com a espada ao lado, domine o desejo de tomá-la. Domine o desejo. Então nós temos que estar em vigilância e orando sempre. Orando e vigiando, vigiando e orando. Para que não venhamos entrar em tentação, cair em tentação. Passamos por muitas situações porque não somos vigilantes. Passamos por muitas situações. Por quê? Porque não é isso que o Senhor quer que passemos. Muitas pessoas às vezes entram em discussões, entram em situações que o Senhor não quer. O Senhor não preparou elas para aquilo. Mas procuram. Já aconteceu muito isso comigo, de eu entrar em questões que Deus não ia ser glorificado. Eu aprendi com a palavra de Deus que não adianta eu chegar e ficar discutindo assuntos irrelevantes. Assuntos que não vai agregar crescimento na vida do outro. Principalmente quando você vai querer discutir assuntos que aquela pessoa já tem a sua opinião formada. É aquilo que ela pensa e pronto. Eu não posso querer colocar na cabeça das pessoas aquilo que eu acredito. Assim como ninguém coloca na minha cabeça o abrir mão da verdade que eu vivo. Então, cada um vai prestar conta de si. Então, que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Um beijo no coração de todos. Se você chegou até aqui no final desse vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a fazer parte da nossa família, da nossa comunidade aqui, mergulhando nas Escrituras Sagradas. Aproveitem também, ativa o sininho de notificações para todos e sempre que eu postar um vídeo aqui você será notificado. E não esqueça, todas as terças-feiras, às 19h30, eu estou aqui ao vivo com a live de ensinamento da palavra de Deus. Amém? Que o Senhor em Cristo Jesus continue nos abençoando. Um beijo no coração de todos e que a Shalom de Deus permaneça sobre nós. Amém? Tchau, tchau, gente, e até o próximo vídeo.